Ele continua sendo fiel a nós. Como é difícil acreditar quando eu não posso ver. Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura e ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Escuta, mas neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel A mim. Nós não merecemos, mas Ele continua sendo fiel a nós. Aleluia. Mas neste momento que Deus entra em cena e o tempo deixa de ser um problema pra mim, e eu desacelero e passo a acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel a mim. A palavra do Senhor nos diz que pode se passar céus e terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Fiel a mim. Mesmo que eu não mereça, Ele é fiel a mim. Fiel a mim. Diga, eu não tenho por que duvidar. No seu tempo tudo cumprirá. Não existe nada que impeça. Eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel. Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa. Ele se mantém fiel a mim. Ele se mantém fiel. A mim. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele se mantém fiel. Glorifica o nome dele, pois Ele é fiel a mim, a ti. Ele é fiel. Essa canção, ela me faz lembrar de quando eu tinha 6 anos de idade. E eu lembro que dentro de uma igreja bem pequenininha, Jesus olhou para mim, uma menina improvável, que não tinha condição, que não tinha força para se levantar, e Ele me deu uma promessa. Ele disse: Kellen, eu te levarei sobre essas nações. E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor, para dizer que se Ele fez a promessa na sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Descansa o teu coração, pois Ele é fiel.
cante. Não existe nada que impeça. Ele se mantém. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não anula a promessa, não. Ele se mantém fiel a mim. Glória a Deus, Ele é fiel a nós. Não existe nada que impeça. Ele se mantém fiel. Vamos fazer o nosso devocional de hoje. Vamos abrir no dia 13 e ver o que Deus tem pra gente no dia de hoje. O devocional de hoje fala sobre a melhor escolha. E o nosso texto se encontra no livro de João, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus, ao se autodenominar a porta, usa uma linguagem que vai muito além do mero simbolismo. Nas antigas cidades fortificadas, as portas não eram apenas entradas físicas, mas barreiras que demarcavam limites e segurança. Uma porta fechava indicava proteção, limite, enquanto uma porta aberta representava um convite. Permissão para acesso restrito. Essa metáfora revela que Jesus não é apenas uma opção de passagem, mas a única via essencial. Nossa salvação, portanto, está intimamente ligada ao cruzar essa porta. Perceba que ele nos faz um convite, de modo que quem quiser atravessá-la pode fazê-la desde que decida por isso. Não há restrições para alguém começar a seguir Jesus. Costumo dizer que você não precisa mudar para vir a Cristo. Mas quando você vem, tudo muda, porque é impossível permanecer igual após atravessar essa porta. Aos meus 13 anos de idade, tomei essa decisão e tudo mudou. Passei a entender que tinha um pai, um amigo ao meu lado, que jamais me abandonaria. O fato é que, quando você decide atravessar essa porta e entrega a Jesus o seu caminho para seguir na direção que ele aponta, foi assim que descobri que minha vida tinha propósito. Fui curada dos meus traumas e então habilitado para viver uma vida abençoada, diariamente guiado por Jesus. Talvez até hoje você não tenha tomado a decisão de cruzar essa porta. E acredito que essa seja a escolha mais importante que você possa fazer em sua vida. Porque foi assim na minha. Convido você a decidir por Jesus, porque somente nele você encontrará a paz, o amor e a esperança que há tanto tempo tem procurado. Amém? E a palavra de meditação do dia de hoje diz assim: com Jesus tudo se renova e ganha sentido. E a nossa palavra-chave é decisão. Amém? E um breve comentário sobre esse devocional de hoje, né? Cada um, eu acredito que é despertado, é tocado de uma forma, é ministrado de uma forma. E sobre essa palavra, melhor escolha, eu acredito que todos os dias é dia da gente abrir essa porta, entrar por essa porta. Abrir não, né? Porque aberta ela já está, porque ele nos convida a vinde a mim e diz que ele é a porta e quem entra por ele será salvo.
Mas assim como todos os dias a gente precisa entrar em algum cômodo da nossa casa, de algum lugar, e a gente passa por portas, assim também é a gente acessar essa porta da sala do trono, a porta da intimidade com Deus, a porta da vida com Deus, de falar com Ele, de estar com Ele, de permitir ser ministrado por Jesus e viver algo novo. Esse algo novo, esse renovo, esse sentido que a gente ganha é quando a gente entra por essa porta, né? Não somos nós que nos mudamos, mas é quando a gente acessa Ele, a gente é despertado, a gente é tocado e algumas coisas mudam, porque, como diz aqui, quando a gente se encontra com Ele, existe uma transformação que acontece, existe algo poderoso e sobrenatural que acontece, que não vem de nós, mas vem dele. Amém? Deus abençoe.